Olá a todos, boa noite, como estão vocês? Espero que bem. Boa noite, Letícia. Boa noite, Giovana. Boa noite, Estela. Guarda mais um pouquinho, as pessoas vão chegando. Hoje nós vamos começar um novo assunto no nosso curso, que é o chamado cálculo integral. Nós falamos de cálculo diferencial, é o cálculo relacionado às derivadas, e a partir de hoje vamos começar a entrar no cálculo integral, como o nome indica, relacionado às integrais. Tá tudo bem, cheio de coisa para fazer. Uma pilha de artigos para ler, uma pilha de livros para ler. Só cresce. É verdade. Cálculo 1 é só o início da jornada. Tem cálculo 2, tem cálculo 3, tem cálculo 4. Remotamente pode ser, eu acho, pode ser até um pouco mais cansativo do que no ensino presencial, não sei. É derrota por cima de derrota? Nossa, é tão ruim assim? Não. Enquanto aguardo o pessoal fazendo um desenho aqui. Estudando. Fazendo todas as listas. Mas o fato de eu gostar do que eu fazia já ajudava muito. Então, estava muito pelo livro, eu lia o livro com cuidado. Eu ia no ônibus lendo o livro, fazia lista no ônibus. Uma parte das listas, ou quase todas, foram feitas no ônibus. Mas assim, gente, em geral, o pessoal vai mal na primeira prova de cálculo. Por que isso acontece? Tem vários fatores. Às vezes é falta de base do ensino médio, algumas vezes do ensino fundamental. E para muita gente, às vezes é um choque. Deixa eu desenhar aqui uma curvinha. Que às vezes a pessoa, né, era o melhor aluno de matemática, de física da sala onde estudava, aí chega na graduação, leva uma porrada. Acontece. Não sei se alguém aqui já passou por isso. O que acontece é que às vezes a pessoa era o melhor aluno no colégio ou na sala, sei lá, mas era sem esforço. Não precisava realmente se esforçar para conseguir as boas notas. E na graduação tem que ter esforço. Não tem jeito. Não ser letista, porque quarta-feira termina a aula e vou para outra aula. Então eu não posso afirmar se vai ter tempo de fazer mais um exercício de prova. Mas sexta-feira com certeza dá. Por isso que eu prefiro que vocês mandem antes, que aí eu já encaixe no slide. Aí me ajuda um pouco nesse sentido. Essa curvinha aqui, vamos usar essa curvinha mesmo? Só pintar um pouquinho aqui.
ficou legal. Com uns buraquinhos, mas está valendo. Então, tudo bem, Letícia. Assim, se der tempo, a gente resolve. Se não der, vai ficar para sexta-feira, tá? A gente resolve, sim. Boa noite, Luiz. Eu vi seu e-mail, não tive tempo de responder, mas ainda respondo hoje, lembrando que hoje vai até meia-noite, em algum fuso horário do mundo. Tá bom? Mas eu vi sim. Então vamos lá, gente. Vamos começar o nosso estudo sobre o cálculo integral. Então, nosso objetivo inicial é olhar para uma certa função f, construída em um intervalo AB, e nós sabemos sobre funções. Funções têm gráficos. Então, está aqui o gráfico da nossa função. O que queremos fazer é determinar a área dessa região que eu pintei aqui, que está acima do eixo x, abaixo do gráfico de f, entre x igual a A e x igual a B. O que nós sabemos? Nós sabemos que se essa função fosse constante, beleza, eu teria um retângulo, é fácil calcular a área. Se essa função fosse uma função linear, também seria fácil calcular a área, será de um trapézio. Agora, no caso mais geral, onde a função f pode subir ou descer, como calcular essa área? E a resposta é: não sabemos. Num primeiro momento, não temos a menor ideia de como encontrar o valor dessa área. Tá, paciência. Bem, se a gente não sabe encontrar um valor exato, nós começamos a procurar por um valor aproximado. Então, como construir uma aproximação para essa área aqui? Bem, como em um primeiro momento eu não tenho aproximação nenhuma, qualquer coisa que eu consiga já é lucro. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse nosso intervalinho aqui, AB, e dividir em duas partes iguais. Então, vejamos aqui. Vai ficar mais ou menos na horizontal. Eu vou dividir exatamente no meio aqui. Espero que seja o meio. Bem, eu vou chamar cada um desses pedacinhos aqui de comprimento ΔX. Então, aqui, esse primeiro intervalo tem tamanho ΔX e esse segundo pedaço tem tamanho ΔX. Ora, quem é ΔX? Eu peguei o intervalo AB, dividi no meio, então ΔX é o comprimento do intervalo AB, que é B menos A, dividido por 2. Até aí, tudo bem? Esse primeiro pontinho aqui é o A, esse pontinho final aqui é o B, e quem é esse ponto intermediário aqui? É A mais ΔX, certo? Esse tamanhozinho aqui é A mais ΔX. Dá para ver o que eu escrevi aqui embaixo? Ok. Então, para manter um padrão, foi o seguinte, ó. Esse A aqui eu vou chamar de x1. Esse A mais ΔX eu vou chamar de x2. E esse B aqui eu vou chamar de x3. Então, x1, x2, x3 são pontos no eixo x dentro do intervalo AB. Ok. Vou fazer o seguinte, eu vou construir, para facilitar aqui, peraí. Eu vou construir um retângulo de base
Δx. Então, deixa eu só marcar aqui. Mais ou menos por aqui, né? Então, nosso retângulo vai começar nesse pontinho e vai até esse pontinho aqui. Essa é a base dele. Qual vai ser a altura desse nosso retângulo? Eu vou colocar como altura do retângulo o f de x2. Então, vou chegar aqui na altura f de x2. E aqui eu tenho a área. Pronto. Eu construí um retângulo de base Δx, altura f de x2. Esse é o meu primeiro retângulo. Então, vou chamar a área dele de A1. Espera aqui, só um segundo. A1 é igual. Qual vai ser a área dele? F de x2, que é a altura, vezes Δx. Agora eu vou construir um segundo retângulo. Ok. Ele vai ter base, de novo, Δx. E para manter o padrão, que padrão eu estou usando? Eu estou usando o extremo direito do intervalo. Nesse meu segundo intervalo, o extremo direito é B. Então, a altura vai ser F de x3. Opa, ferramenta errada. Então, vamos construir. Deixa eu desenhar o retângulo primeiro. Não ficou tão legal, né? Por aí. Opa. Mais ou menos, né? Marcou de novo. Ah, tá legal. Então, aqui é o F de x3. Qual a área desse segundo retângulo? Vou chamar de A2. É igual a F de x3 Δx. Tudo bem até aí? Então, a área total, a área abaixo do gráfico de F, quem é? É aproximadamente A1 mais A2. Tem erro? Tem. Mas antes eu não tinha aproximação nenhuma, agora eu tenho uma. É grosseira? Pode até ser, mas é alguma coisa. Pausa para reflexão. Todo mundo concorda comigo que é uma aproximação para a área? Boa noite, Isabelle. Tudo bem, é uma aproximação ruim porque eu estou jogando fora todo esse pedaço aqui, todo esse pedaço aqui, mas é alguma coisa. Tá. Será que a gente consegue melhorar essa aproximação? Será que tem como diminuir esse erro? Vamos pensar um pouco. O que nós fizemos aqui no início foi pegar o intervalo AB e dividir em duas partes. E se eu tivesse dividido em 4 partes? Vamos ver o que ia acontecer. Então, eu vou pegar de novo esse cara aqui. Vamos fazer uma limpeza aqui. Vamos lá.
Ok, agora deixa eu ver se eu consigo apagar esses retângulos. Ah, já sei, já sei. Isso, eu apaguei mais do que eu queria, mas tudo bem. Deixa eu completar aqui. Pronto. Ok. Então, agora, vamos pegar esse intervalo AB, em vez de dividir em 2 pedaços, vamos dividir em 4. Então, nós passamos a ter um novo ΔX, que vai ter tamanho B menos A sobre 4. Vamos seguir a mesma ideia. Então, a gente dividiu ao meio. Opa, desculpa, a ferramenta errada. Dividimos ao meio. Aí esse pedaço eu vou dividir ao meio também. E o segundo intervalo, ou o segundo subintervalo, divido ao meio também. Cada um desses pedacinhos tem tamanho ΔX. ΔX aqui, ΔX aqui, ΔX e ΔX. Seguindo a mesma ideia, ó. O A eu vou chamar de X1. Então, aqui eu vou ter o nosso X2, X3, X4 e o B vai ser o nosso querido X5. Até tudo bem, gente? Vou seguir a mesma ideia. Vou construir retângulos de base ΔX. E quem vai ser a altura? Eu vou continuar usando o extremo direito de cada subintervalo. Então, nesse primeiro subintervalo, o extremo direito é X2. Então, eu vou construir um retângulo, base ΔX, altura F de X2. Vai lá para cima. Mais ou menos aqui. Ok. Depois, só para lembrar aqui, então aqui é F de X2. Vou tentar não sobrecarregar o desenho, tá bom? Depois eu vou olhar para o segundo subintervalo. E vou construir um retângulo em que a altura é dada pelo extremo direito desse subintervalo. Extremo direito, X3. Então, vamos lá. Mais ou menos por aqui. Opa, errei. Agora. Ok. Então, base ΔX, altura F de X3. Eu não vou marcar aqui para não sobrecarregar o desenho, tá bom? Terceiro subintervalo, mesma ideia. Base ΔX, altura F de X4. Último subintervalo, base ΔX, altura F de X5. Então, nós temos aqui A1, A2, A3 e A4. Não sei se eu descrevi isso no outro slide. Ah, não, né? Então, esse aqui é o A1, esse aqui é o A2. A1, A2. No nosso caso agora, A1, A2, A3, A4. Então, nós temos a área 1, quem é? A imagem de X2, que é a altura do triângulo, não, do retângulo, ΔX. Depois, a área 2, F de X3,
ΔX. Área 3. F de x4, ΔX. A4, F de x5, ΔX. Desculpa, F de x5, ΔX. Então, a nossa área exata abaixo do gráfico é aproximadamente A1 mais A2 mais A3 mais A4. Pausa para reflexão. Ok. Eu vou dar uma arrumada aqui. Ocupar um espaço. Até todo mundo concorda comigo. Eu tenho uma aproximação da área abaixo do gráfico. Ela tem erro? Tem. Por isso que é uma aproximação. Só que alguém pode falar, Daniel, você está usando em cada subintervalo sempre o extremo direito dele. Tem algum motivo para isso? Na verdade, não. Eu posso usar o outro extremo, por exemplo. Eu posso usar o extremo esquerdo. Como é que ficaria com o extremo esquerdo? Vamos desenhar aqui rapidinho. Trazer para cá. Então, deixa eu apagar, a gente vai precisar. A gente vai precisar desse cara aqui. Se eu consigo apagar os 4 retângulos ao mesmo tempo. Só apagou aqui a E e os extremos, mas está valendo. Vou até salvar essa figura aqui. Alguém pode perguntar, Daniel, e se eu usar o extremo esquerdo? Então, vou fazer isso. Vou construir retângulos de base ΔX, só que a altura agora vai ser dada pela imagem do ponto à esquerda do subintervalo. Então, no primeiro subintervalo, à esquerda é o F de x1. Mas dá para ver que está muito torto o desenho, né? Peraí. Opa! Vamos assim. Só marcar aqui o F de x1. No segundo subintervalo, cadê o pointer? Aqui. No segundo subintervalo, mesma ideia. Eu vou pegar como altura do retângulo a imagem do extremo à esquerda. Então, nós teremos algo mais ou menos assim. Aqui rapidinho, né? No terceiro subintervalo, extremidade à esquerda. Opa. Quarto subintervalo. Então, para não confundir com as áreas das regiões aqui de cima desses retângulos, vou chamar aqui de B1, B2, B3 e B4. O que nós sabemos é que a área abaixo do gráfico da função é aproximadamente P1 mais B2 mais B3 mais B4.
Então, eu consigo usar uma aproximação, construir uma aproximação usando também pontos à esquerda de cada subintervalo. O que mais que eu posso fazer? Eu posso construir uma aproximação usando, por exemplo, os pontos médios de cada subintervalo. Como é que ficaria nesse caso? Trazer isso para cá. Aí aqui eu vou mudar um pouquinho. Aí aqui. Vou separar aqui direitinho. Já vou ver o chat. Então, ponto médio. Está mais ou menos aqui, aqui, aqui e aqui. Então, no primeiro subintervalo, base delta x, altura desse pontinho aqui. Então, imagem desse aqui, uma imagem daqui. Fiz tudo na vertical certinho. Imagem aqui, imagem aqui. Quase, né? Um pouquinho. Opa! Eu já vou ver o chat, só para terminar o desenho. E aqui, o último. Então, chama essa aqui de C1, C2, C3 e C4. A área abaixo do gráfico da função. É aproximadamente C1 mais C2 mais C3 mais C4. Então, não importa onde eu escolhi o ponto, né? Eu sempre consigo construir essa aproximação. Sim, por isso que é uma aproximação. Letícia. Ou está sobrando área ou está faltando área. Por isso que é uma aproximação. Tá bom? Ok. Tá claro que eu posso escolher, que eu posso construir essas aproximações, não importa onde eu ponho o ponto, se é à esquerda, à direita ou no centro? Agora vamos ver como é que a gente pode melhorar essa aproximação, né? Vamos pensar um pouco. Aqui, no nosso slide anterior, nós começamos com 2. Dividimos o intervalo AB em duas partes iguais. Isso, Rafael, quanto mais divisões nós fizermos no intervalo AB,
melhor será a nossa aproximação. Por que isso é verdade? Vamos ao GeoGebra. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Tá? Aqui. Então, cadê aqui? Então, nós temos aqui uma função. Eu estou olhando para o intervalo de 0 a 5. Eu quero calcular a área abaixo do gráfico de F, nesse intervalo de 0 a 5 e acima do eixo X. Nota que aqui, o que aconteceu? Opa, desculpa, eu mudei sem querer a ferramenta. Eu peguei o intervalo de 0 a 5 e dividi em 3 partes iguais. Em cada subintervalo, eu construí um retângulo com a altura dada pela imagem do extremo direito. Nesse primeiro intervalo, extremo direito, altura. Segundo subintervalo, extremo direito, altura. Terceiro subintervalo, extremo direito, altura. Eu poderia também fazer o quê? Utilizar o extremo à esquerda. Primeiro subintervalo, extrema esquerda. Segundo subintervalo, extrema esquerda. Terceiro subintervalo, extrema esquerda. Ou utilizar o ponto médio. Não tem problema. Pode fazer a construção usando, por exemplo, esses 3 pontos. Esses 3 pontos amostrais. São amostras de cada subintervalo. Chegaremos lá, Joana. O que acontece quando nós começamos a aumentar esse número de subdivisões? Nota que a nossa área, a nossa aproximação por meio da área de retângulos se torna cada vez melhor. Não importando se nós tomamos pontos à direita, pontos à esquerda, ou ponto médio. Não importa onde você pega o ponto. Se você aumenta o número de subdivisões, você vai conseguir sempre uma aproximação melhor. Tudo bem até aí? Então, quanto maior o N, melhor a nossa aproximação. Bonitinho, né? Então, vamos tentar construir aquela aproximação utilizando um N qualquer e vamos ver o que acontece. Chegaremos lá, Rafael. Mas sim, é possível. Então, nós construímos com 2 subdivisões, com 4 subdivisões. Então, vamos construir com N subdivisões. Para melhorar a nossa aproximação, vamos dividir. Vou ver aqui se dividir. Um intervalo AB em N partes. Ok. Então, se eu vou pegar o intervalo de comprimento AB, então, de comprimento B menos A, e dividir em N partes, vamos voltar para cá com o desenho. Então, vamos melhorar isso aqui.
Já dividi em partes. Então, cada parte vai ter tamanho Δx igual a B menos A dividido por N. Ok. Então, A continua sendo x1. Aí eu vou dividir esse intervalo em pedacinhos. Então, aqui eu tenho um primeiro subintervalo, um segundo subintervalo. Eu vou dividindo. Dividir. Ok. Então, aqui eu tenho x1. O seguinte é o x2. Depois um x3. Aí, pontinho, pontinho, pontinho. Um certo xi. Pontinho, pontinho, pontinho. Um xi mais um. Pontinho, pontinho, pontinho. Que vai chegar em B. Quem vai ser o B? Vai ser o xn mais 1. Concordam comigo? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Quando eu dividi em duas partes, o B foi o x3. Dividi em 4 partes, foi o x5. Dividi em n partes, xn mais 1. Aí cada um desses pedacinhos aqui tem tamanho Δx. Aí para não carregar o desenho, só vou escrever algum deles. Pronto. São todos têm o mesmo comprimento. Tudo bem até aí? Porque o xi já é um pontinho aqui. Aí o seguinte a ele, xi mais 1. Como eu dividi em n pedacinhos, o último vai ser, o último extremo direito vai ser o xn mais 1. Tá bom? Tá. Aí eu vou olhar para esse intervalinho aqui, xi mais 1. Então, vamos construí-lo aqui, destacá-lo aqui. Deixa eu passar isso aqui para baixo. Pronto. Esse Δx aqui é tudo igual, só está sobrecarregando. Aí dentro desse intervalo, xi até xi mais 1, eu vou pegar um elemento qualquer, eu escolho, dentro desse intervalo. Eu vou chamar esse elemento de xi estrela. É o elemento dentro desse iésimo subintervalo. Aí eu vou construir um retângulo de base Δx e altura f de xi estrela. Então, f de xi mais ou menos para cá. Cadê o nosso retângulo? Aqui. Então, a área desse iésimo retângulo, qual vai ser? Base vezes altura. Altura f de x estrela. Vezes Δx. Por que x estrela, Daniel? É só para indicar que é qualquer elemento dentro do iésimo subintervalo. Aqui seria primeiro subintervalo, x1 estrela. Ele pode ser o próprio x1? Pode, mas como nós vimos, pode ser o outro extremo, ou pode ser o ponto médio, ou, na verdade, qualquer elemento dentro do intervalo, tá bom? Para mostrar que ele é genérico, eu apelidei de x estrela. Pausa para a reflexão. Então, vamos escrever isso aqui. X estrela é algum elemento do intervalo
xi é x mais 1. Ok. Então, quem vai ser a área abaixo do gráfico de F? É aproximadamente a área do primeiro retângulo, A1, mais a área do segundo retângulo, opa, agora para desenhar, A2, mais a área do terceiro retângulo, então vai ser A1 mais A2 mais A3, então A1 mais A2 mais pontinho, pontinho, pontinho. A área desse iésimo retângulo, aí, mais pontinho, pontinho, pontinho. Quantos retângulos temos? N. Então, eu vou somar até o AN. Quem vai ser o A1? O A1 é F de x1 estrela delta x. Mas quem é o A2? F de x2 estrela delta x. Mais pontinho, pontinho, pontinho. F de x estrela delta x. Mais pontinho, pontinho, pontinho. F de xn estrela delta x. O AI é a área desse retângulo aqui, ó. Vamos ver. Do retângulo. Esse retângulo aí. Por que aí? Porque ele é um retângulo que começa com base em xi. Por isso eu chamei de AI. Esse retângulo tem base delta x e a altura é dada pela imagem do xi estrela. Então é F de xi estrela. Estrela para indicar que é qualquer ponto desse intervalo. Eu estou pegando o intervalo. Vamos olhar para o primeiro intervalo, x1 e x2. Começa em x1, termina em x2. Para construir a altura do retângulo, eu posso pegar qualquer ponto desse intervalo. Eu posso pegar o próprio x1, o próprio x2 ou qualquer elemento aqui dentro. Como é que eu vou indicar que esse elemento está aqui dentro? Eu vou chamar de xi estrela. Perdão, x1 estrela. 1 indica que está no primeiro subintervalo e o estrela é o ponto que eu escolhi. Tá bom? Agora, olha só. Eu tenho um padrão aqui, não tenho? Que padrão é esse? Nós temos um somatório, certo? Uma soma de várias parcelas, da forma f de xi estrela delta x, onde o i varia de 1 até n. O delta x e a f pertencem ao padrão. Vou colocar assim. Duplica razão. É isso aqui. Essa soma aqui que nós construímos é chamada soma de rima.
ela fornece, essa função é positiva, uma aproximação para a área abaixo do gráfico da função. Para vocês. É um pouco abstrato, né? Vamos pegar alguns exemplos de como construir essa soma. Pode passar do slide ou alguém está copiando? Opa, desculpa, sem querer eu passei. Fazendo as anotações. Vamos lá. Vamos olhar para uma simpática função f de x é igual a x ao quadrado menos 2x com x variando de 0 a 3. Queremos calcular a soma de rima com n igual a 3, tomando como pontos amostrais aqueles x estrelas, as extremidades direitas. Então, vamos pensar um pouco aqui. Pontos amostrais, extremidades direitas. Estamos olhando para o intervalo de 0 a 3. Então, vamos desenhar esse intervalo aqui. Aqui. Começa em x igual a 0 e termina em x igual a 3. O que acontece? Eu estou pegando esse intervalo e dividindo em 3 partes. 3 partes iguais. Então, nós já sabemos, essa continha aqui em cima, para lembrar, delta x é b menos a sobre n. É o tamanho do subintervalo. O intervalo tem comprimento 3, eu vou dividi-lo em 3 partes, então cada subparte tem tamanho 1. Então, o primeiro intervalo tem tamanho 1, termina no 1. Segundo intervalo tem tamanho 1, termina no 2. Terceiro subintervalo termina no 3. Tudo bem até aí? Então, só para lembrar aqui, esse aqui é o ΔX, aqui é ΔX, e aqui é ΔX. A gente vai construir a soma de rima. Ok. Então, vamos chamar de S3. Soma de rima tem 3 subdivisões, S3. Ok. Então, quem vai ser esse S3? Vai ser a função f. Vamos usar os extremos direitos, não é isso? Então, a gente vai usar o 1. Opa. No primeiro subintervalo, extremo direito, 1. Então, vai ser o f de 1 vezes ΔX. No segundo subintervalo, extremo direito é 2. Então, mais f de 2 ΔX. Terceiro subintervalo, extremo direito, 3. Então, mais f de 3 ΔX. Tudo bem até aí? Ou, para quem quiser, pode escrever como sendo somatório de K variando de 1 até 3, f de K, ΔX. Equivalente, né? Então, vamos lá. Quem é esse 3? Vamos calcular f. Quanto vale f de 1? Já contei aqui em cima. F de 1 é igual a 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 1. F de 2 é igual a 2 ao quadrado menos 2 vezes 2.
Isso aqui é 0. F de 3 é igual a 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3, 3. Então, vamos substituir. F de 1, menos 1. Delta x, 1. Mais F de 2, 0. Vezes delta x, que vale 1. Mais F de 3, 3. Vezes delta x, 1. Então, 3 menos 1, 2. Então, S3 é igual a 2. Pausa para a reflexão. Vou marcar aqui, né, que n igual a 3 são os subintervalos. Dá um tempinho para vocês. Pergunta do Dona Paz? Então podemos complicar? Sempre, né? Ah, você pode não querer, mas eu tenho que complicar. Então, deixa eu voltar aqui rapidinho. Nota que aqui, o que aconteceu? Nós tínhamos a função, tínhamos o intervalo, tínhamos o número de subdivisões, construímos a soma de rima e calculamos. Sim, a integral vai dar um outro valor. Luiz, importante essa pergunta. Aqui a gente está trabalhando com funções, a gente pensa em área, a gente pensa em funções positivas. Mais tarde, talvez não hoje, eu explico o que acontece com as funções negativas, tá bom? Mas vai estar relacionado com um módulo, sim. Eu vou fazer um exercício, em certo sentido, caminho inverso. Eu estou afirmando que eu estou pegando uma soma, estou dando para vocês uma soma de rima. E eu quero, a partir desse somatório aqui, descobrir quem é a função f, quem é o intervalo AB. A única coisa que eu sei é que estamos usando os extremos esquerdos de cada subintervalo. Dá um tempinho para vocês pensarem com calma. Queremos achar quem é F, queremos achar quem é o A e quem é o B. Vamos fazer um desenho aqui para ajudar a gente? Aqui está o eixo X. Ok. O que eu sei? Sei que eu tenho um certo intervalo AB. Está aqui o A. Está aqui o B. Dividimos em N partes iguais, certo? Eu vou de 1 até N. Então, digamos, dividir aqui, 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 aqui. Dividimos em N partes. Estamos usando os extremos esquerdos. Pensa comigo, a gente vai usar o extremo esquerdo. No primeiro subintervalo, que é esse cara aqui, vou pintar de verde, o extremo esquerdo quem é? O próprio A, certo? Depois aqui. O próprio A. Então, vamos ver o que acontece aqui, ó. Em K igual a 1, tenho 1 menos 1, 0, vezes 4 sobre N, 0, arco tangente calculado em 5.
Então, desculpa. O primeiro ponto que eu estou calculando a função arco tangente é o nosso A. É o primeiro extremo esquerdo. Pausa para a reflexão. Trazer para cá, ó, essa expressão de uma soma de rima. Dentro do somatório, nós temos uma função vezes o ΔX. Quem é a função f, então? É o arco tangente. Quem é o ΔX? O 4 sobre n. Pausa para reflexão. ΔX. Deixa eu ver assim. F de x é o arco tangente de x. Opa. Tá claro, gente? Ok. Você não entendeu. Por quê? Vamos lá. Você concorda que o arco tangente é a função f? Eu tenho o somatório de uma função calculada em alguma coisa. Esse alguma coisa é o meu x e estrela, vezes ΔX. O x e estrela são os pontos amostrais. São os pontos onde estamos calculando a nossa função. Eles fornecem a altura do nosso retângulo. Bem, como o enunciado diz que estamos usando os extremos esquerdos, no primeiro subintervalo, o extremo esquerdo é o próprio A. Então, para K igual a 1, que é o primeiro subintervalo, você vai construir o primeiro retângulo. A altura dele vai ser a imagem, se K igual a 1, a imagem de 5. Então, 5 é o nosso A. Tudo bem ou ainda não? Pode falar. Tá, vamos lá. Nesse primeiro subintervalo aqui, eu vou construir um retângulo em que a altura é dada pelo f de A. Concorda comigo? Porque vamos usar os extremos esquerdos. Ok. Então, no primeiro subretângulo, A1, qual é a altura desse retângulo? Quanto vale esse tamanhozinho aqui? Ora, para K igual a 1, eu estou no primeiro retângulo. Vamos ver o que vai acontecer. Para K igual a 1, nós temos arco tangente de 5. Para K igual a 1, menos 1, vezes 4 sobre n, vezes 4 sobre n. Simplificando, arco tangente de 1 menos 1 é 0. Esse pedaço aqui morreu, sobrou só o 5. 5 vezes 4 sobre n. 4 sobre n, tá aqui, é o ΔX. Esse tamanho aqui. Como a função f é arco tangente, essa altura aqui, eu não sei quanto vale, mas eu sei que tem que ser arco tangente de A. A altura tem que ser arco tangente de A, a altura tem que ser arco tangente de 5, então A vale 5. Tá bom? Por nada. Encontramos a função, encontramos o A, falta encontrar o B. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem encontrar o B.
Sem fazer muita conta. Quem é o B? Quem achou alguma resposta, escreve no chat no privado, por favor. Lembra, o que é o ΔX? O ΔX é o B menos A sobre N. Cadê você aqui? Até aqui. O ΔX é B menos A sobre N. Isso. Por aqui, né? Tá. O ΔX é B menos A, que é o comprimento do intervalo, dividido por N. Ora, se o comprimento é 4 e começa em 5, vai parar em 9. Então, B vale 9. Ok, gente? Tudo bem até aí? Então, passar mais um, dá um tempo de tentarem fazer. Letra B. Lembra, extremos esquerdos. Quem é a função f, quem é o intervalo AB. Quem tiver algum palpite, escreve no chat no privado, por favor. Ok, é um palpite. Quem é o B e quem é F? Mais um tempinho para vocês. Tem algo estranho no seu B, não é? Seu 4.000? O A é o começo do intervalo. O B é o final. Tem como B ser menor? Vamos lá? Então, vamos desenhar um intervalinho aqui para ajudar a gente. Vai do A até o B. Bem, quem é a função f? É fácil achar nesse caso? O que vocês acham? F de x é quem?
cosseno x. Esse 2 mais 3k sobre 2n é o quê? É o nosso xi, ou no caso, xk. Vamos pensar quem é o A e quem é o B. Pegamos esse intervalo, A, B, e dividimos em pedacinhos. Em cada pedacinho, eu peguei o extremo esquerdo. Então, no primeiro intervalo é o A. No segundo subintervalo é esse extremo. No terceiro subintervalo, esse extremo. Quando k é igual a zero, eu vou estar no primeiro subintervalo. Então, nesse primeiro subintervalo aqui, o extremo esquerdo é o próprio A. Então, a função f, cosseno, vai ser avaliada em k igual a zero, 3 vezes 0, 0, 2 mais 0, 2. Então, nosso A vale 2. Ok. Até tudo bem, gente? Bateu com o que vocês encontraram? Agora vamos ver aqui. Esse é nosso ΔX. E o ΔX é B menos A sobre N. Por que eu sei que é sobre N? Porque é a expressão, né? Eu achei que o intervalo falava mais alguma coisa. O enunciado falava mais alguma coisa. B menos A sobre N é igual a 3 sobre 2N. Então, o tamanho do intervalo, B menos A, quem é? 3 sobre 2. Então, esse tamanho todo aqui vale 3 sobre 2. Se eu começo em 2 e me afasto 3 sobre 2, o que eu vou encontrar? 2 mais 3 sobre 2, 7 sobre 2. Então, nosso B é 7 sobre 2. Pausa para reflexão, admiração, contemplação e respiração. Posso. Viu? Posso. Por nada. O que nós vimos, então? Que se aumentar o número de subintervalos, a nossa área fica cada vez... A nossa aproximação para a área fica cada vez melhor. Quanto maior o N, melhor a nossa aproximação. Aí a questão que a gente se coloca é o seguinte: o que acontece, então, se eu pegar esse valor N e chutá-lo para infinito? O que vai acontecer? Ora, se quanto maior o N, melhor a nossa aproximação, se eu simplesmente der um chute no N para o infinito, eu vou ter a área exata. Então, teremos exatamente a área da região. Área da região. Isto é, a área vai ser o limite quando n tende a infinito de SF, ou limite quando n vai a infinito do somatório de I de 1 a N
fx e estrela delta x. Vou pegar aquele desenho e trazer para cá mais uma vez. Então, pelo menos teoricamente, nós sabemos como encontrar a área. Nós construímos essa soma de rima e fazemos o número de parcelas ir para infinito. Nós chamamos isso de integral definida. A integral definida, ela é o limite de uma soma de rima. Eu vou explicar o símbolo daqui a pouquinho, tá bom? Mas nota como é que essa ideia dá trabalho em um primeiro momento, né? Por quê? Porque para calcular isso que eu estou chamando de integral definida, eu preciso pegar uma função. Aqui eu só dividi em 3 partes. Dividi em partes, então algo genérico, e a partir dessa construção, aplicar um limite. Então é algo que dá trabalho, tá bom? Vou explicar aqui esse símbolo aqui. Vamos pensar um pouco. Deixa eu trazer de novo meu desenho para cá. Ele vai ajudar a gente a entender essa simbologia toda. Eu quero criar um símbolo mais compacto para representar isso aqui. O que é importante nesse símbolo? Ele é importante. O que é importante? É a função f, que se eu mudo a função, vai mudar o somatório. Então, meu novo símbolo tem que levar em conta a função f. Faz sentido. Esse símbolo eu quero construir tem que representar de alguma maneira um somatório, porque a integral definida é um somatório, é o limite de um somatório. Ok, faz sentido. Estou somando retângulos. E tem que levar em conta aonde começa a minha região e onde ela termina. Então, pelo menos estas 3 características têm que pertencer a esse símbolo. Qual é a função, aonde começa, aonde termina e, se possível, lembrar que é um somatório. Olha esse símbolo aqui. Esse símbolo, ele leva em conta a função f? Leva, está aqui, ó. Função f está aqui. Ele leva em conta esse azinho aqui, onde começa a soma? Leva. Ele leva em conta aonde a soma termina? Também. E o que é essa cobrinha aqui? Essa cobrinha aqui, que é o símbolo de integral, é um S. É um S estilizado. Por que um S? Um S de soma. Então, a integral definida nada mais é que uma soma estilizada. É um somatório metido a besta. Tá bom? É um S gourmet. De fato, Letícia. Então, toda vez que você encontrar uma integral de A até B de uma função, é, de uma certa maneira, algum somatório, tá bom? E aqui é importante uma observação que nós já aprendemos que o limite ele pode existir ou pode não existir. Tem essas 2 possibilidades. Quando esse limite existe,
nós dizemos que essa função f ela é integrável, ou seja, tem integral. Aquilo ali aonde? Ah, o dx aqui significa o seguinte, ó, pega o ΔX. O ΔX, ele é b menos a dividido por n. Certo? Quanto maior o n, menor será o ΔX. Tudo bem até aí? Quando n vai para o infinito, esse ΔX aqui tende a zero. O dx é para representar o menor, aí entra aqui uma aspas, é o menor ΔX possível. É um ΔX muito, mas muito, mas muito pequenininho. Você está pegando uma base muito pequenininha de um retângulo, multiplicando pela altura e somando. Dx é o menor ΔX possível, sem ser zero. Esse limite aqui, eu estou tomando no número de subintervalos. Se eu faço o número de subintervalos ir para infinito, a nossa aproximação para a área... Opa, a nossa aproximação... Cadê? Tá aqui. A nossa aproximação para a área fica cada vez melhor. Quanto maior o n, melhor a nossa aproximação. Tudo bem até aí? Só que eu não quero uma aproximação. Eu quero o valor exato. Então, eu vou pegar esse n aqui, aparece aqui ou aparece aqui, e jogá-lo no maior valor possível. Ora, jogar no maior valor possível é aplicar um processo de limite. É daí que vem, opa, esse limite aqui. Estou pegando o número de subdivisões e jogando no maior valor possível. Aqui, maior valor entre aspas, tá? Estou jogando no infinito, para que eu não tenha uma aproximação. Eu tenha a área exata. Aí, esse valor aqui, nós chamamos de integral definida e utilizamos esse símbolo um pouco mais compacto. Tudo bem até aí? Ok. Então, um pouco de anatomia a mais desse símbolo aqui. Vou marcar aqui. Se olhar para esse símbolo, integral de A até B da função f de x, dx. Essa função f de x é chamada integrando. Está dentro da integral. Esse Azinho e esse Bzinho são chamados limites de integração. É onde começa a soma, onde termina a soma. O Azinho é chamado limite de integração inferior, que ele fica abaixo, e o Bzinho, limite de integração superior, que ele fica acima. Dá um tempinho para vocês.
Então, uma proposição, um resultado importante é o seguinte. Se eu tenho uma função contínua, ou se o gráfico possui um número finito de saltos, ela é integrável. O que significa isso? Vamos entender isso aqui com calma. Vamos começar a primeira parte. Vamos pensar uma função contínua. Essa função contínua, vamos pensar assim. Entende aqui, nesse primeiro momento aqui, que a função é integrável se eu consigo calcular a área entre o gráfico de f e o eixo x, tá bom? Então, deixa eu melhorar aqui um pouco essas inclinações. Função integrável se aquele limite existe. Aquele limite representa a área, então ela é integrável se eu consigo calcular a área. Então, se eu pegar uma função contínua no intervalo AB, opa, ferramenta errada. Então, olhando para essa funçãozinha aqui. É o seguinte, espera aí. Melhor. Opa. Não concordo comigo que essa função é contínua. Eu consigo, sem muitos problemas, determinar a área embaixo dela. Entre o gráfico dela e o eixo X. Faz sentido pensar nessa questão. Agora, e se a nossa função f tiver alguns saltos? Um número finito de saltos. Uma coisa mais ou menos assim. Eixo X, eixo Y. Então, vamos supor que aqui esteja o A, aqui esteja o B. Ela faz alguma coisa mais ou menos assim. Opa, ferramenta errada. Então, essa outra função aqui, do lado direito, eu também consigo calcular a área abaixo do gráfico dela e acima do eixo X. Basta dividir em pedaços. Tem o primeiro pedaço, o segundo pedaço que eu estou pintando, terceiro pedaço que eu estou pintando, quarto pedaço que eu estou pintando. Então, isso não complica a nossa vida na hora de calcular a área da curva, a área abaixo da curva e acima do eixo X, tá bom? Deixa eu ver o chat. Sim, ela pode ser integrável e não ser derivável. Pensa assim, ó. Como pode um negócio desse? Pensa assim, ó. Você quer uma função cujo gráfico eu consigo calcular a área, mas não tem derivada, certo? Triângulo. Consigo calcular a área? Consigo. É derivável? Não, por quê? Tem um bico.
Tá bom assim? Responde essa pergunta. Pode ser, isso aqui até que eu peguei um exemplo simples, que poderia ter uma coisa um pouquinho mais complicada. Podia ser algo assim, ó, chamado dente de serra. São vários triângulozinhos. Você consegue calcular a área, mas não vai ser derivável mesmo. Tem um montão de bico. Tá bom? Se a função for constante, o que tem? Você consegue calcular a área e tem derivada. Só que a derivada vale zero. A área até a área de um retângulo. Vou falar isso até daqui a pouquinho. Tá bom? Nota, gente, para deixar claro aqui, que é um outro desses dados, eu ainda não ensinei a calcular integral definida. Não ensinei. Eu ensinei, vou voltar aqui, que você pode pensá-la como a área entre o eixo x e o gráfico da função. E a única coisa que eu falei até agora sobre integral definida. Nós construímos a parte de uma soma de rima e associamos ela geometricamente ao gráfico da função. Eu ainda não ensinei a calcular. Então, por exemplo, se você olhar para a lista e encontrar integral de 1 a 3 de x ao cubo menos 2x dx, né? O a vale 1, o b vale 3 e a função f é x ao cubo menos 2x. Eu ainda não ensinei a calcular isso diretamente. A gente vai chegar lá. Tá bom? Vamos lá. Por aqui, né? Tá. Então, mas tem algumas propriedades que a gente pode começar a entender o que está acontecendo. Olha só. Opa. Eita. Agora foi. A integral de a até b de f de x dx é menos a integral de b até a de f de x dx. Se eu inverto os limites de integração, a integral vai mudar de sinal. Por que será que isso acontece? Vamos tentar entender aqui. Ó. O que é a integral de a até b de f de x dx? Deixa eu relembrar. É o limite quando n tende ao infinito, certo? De somatório, chamei de k, né? K de 1 a n, f. Deixa eu ver se eu chamei de k mesmo, só para ter as mesmas letras. Ah, chamei de i, ó. I de 1 a n, f de x e estrela, delta x, certo? Essa é a nossa definição de integral definida. É o seguinte, eu vou substituir aqui o delta x. Quem é delta x? Quem é delta x? É b menos a sobre n. Só estou substituindo. Agora eu vou olhar para o lado direito aqui. Ó. O que é integral de b até a? Integral de b até a, olhando apenas para esse símbolo. Vamos ver. F de x dx é o limite quando o n tende ao infinito. Somatório continua o mesmo. Somatório de 1 a n f de x e estrela. Tudo bem. Delta x. Quem é delta x nesse caso? A, opa, era para o seu pointer. A menos B sobre N. Borrachinha. A, cara que está no limite superior, menos o inferior, sobre N. Então, limite bate com limite.
Somatório bate com somatório. A F bate com a F. O N bate com o N. O problema aqui qual é? Que esse termo aqui estão simétricos, né? Opa, peraí que fechou aqui. Está compartilhando? Tá, ok. Eles são simétricos. Um é o outro a menos de um sinal. Então, essas duas expressões são iguais a menos de um sinal. Por isso que uma é menos a outra. Se eu multiplicar aqui por menos 1, eu volto aqui para cima. Pausa para a reflexão. Agora, vamos ver a segunda propriedade. Integral de A até A. Pensa aí comigo. Olha aqui para cima. Ó. Aqui eu estou pensando na área abaixo da função f, saindo de A, chegando em B. Aqui embaixo, eu estou calculando a área abaixo da função f, saindo de A e chegando em A. Espera aí, mas como assim? Saindo de A, chegando em A. Que diabo é isso? Aqui é o X, aqui é o Y, vamos fazer algo assim. Opa, ferramenta errada. Aqui é o A, aqui é o B. Pronto. Certinho. Vamos entender isso. Se eu saio de A e chego em B, eu tenho essa área aqui. Se eu saio de A e chego em A, eu estou calculando o quê? Exatamente a área dessa linha aqui. Vocês concordam comigo? A área dessa linha aqui vertical. Aí eu pergunto para vocês, qual é a área de uma linha? Qual é a área, por exemplo, do eixo X? Zero. Linha não tem área, linha tem comprimento. Por isso que a integral dá zero. Tá bom? Alguém pode querer uma explicação mais algébrica em vez de geométrica? Só pensar aqui em cima. Ó. Vai ficar como? Integral de A até A. Quem é o ΔX? A menos A, zero. Zero vezes F, zero. Soma de zeros, zero. Integral é zero. Dá um tempinho para vocês. Vou fazer mais um desenho aqui. E a propriedade 3, que está indicando para a gente? Quem é a função f de x aqui? É a função c. Nesse caso aqui, f de x é igual a c. O que é isso? Função constante. Vamos pegar uma funçãozinha constante aqui. Ora, o que a integral está representando? A integral definida é a área abaixo do gráfico de f e acima do eixo x. Uma função constante, nós temos a área de um retângulo.
Ora, se a função é f de x igual a c, eu estou analisando no intervalo AB, esse retângulo tem base b menos a. B menos a. E altura C. Qual vai ser, então, a área dele? C, que multiplica B menos A. Mas a integral é a área, então a integral é C, que multiplica B menos A. Então, aqui sim, eu aprendi a calcular duas integrais, ó, definidas. Não importa quem é a função, a integral de A até A vale zero. E se a função for constante, como eu sei que a integral representa a área, é C vezes o comprimento do intervalo AB. C vezes B menos A. Dá um tempinho para vocês. Ok, gente? Dúvidas? Deixa eu ver se tem algum no chat. Então, gente, por hoje é só isso tudo. Bastante ideias novas, tá bom? Chamo mais uma vez que, salvo esses dois casos, que a integral vai de A até A e a função for constante, eu ainda não ensinei a calcular a integral definida. Algo que nós começaremos a resolver na nossa próxima aula. Nada. Letícia, não vai dar tempo de tirar sua dúvida, mas sexta-feira tiramos, tá bom? Por nada, Estela. Desejo a todos uma excelente semana, uma ótima noite e sempre bons estudos. Boa noite, Luiz.